O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o escritor, jornalista e historiador Juremir Machado da Silva. Juremir acaba de escrever o livro Vozes da Legalidade, Política e Imaginário na Era do Rádio. Então, o Juremir Machado da Silva é um gaúcho, mas com nome já nacional. Ele escreveu Getúlio na base daquele aquele estilo romanceado e que torna a história mais deliciosa e mais apetecível, né? Sobretudo para as grandes massas. Ele empolgou o país com aquele livro e que chegou a despontar como o primeiro da lista dos mais vendidos durante 8 semanas. Então, Juremir, você está aqui no meio de dois feras, modéstia à parte, do jornalismo engajado, né? O jornalismo que defende a democratização da comunicação. Nós temos aqui o nosso patrono, o Beto Almeida, né? Eu fiz questão de trazer essa grande personagem, esse grande libertário, que não é mais só brasileiro, é latino-americano. E o Beto Almeida é também nosso diretor da rádio, né, da TV Cidade Livre, e é também diretor da Telesur, a multiestatal de televisão sediada na Venezuela, mas que é composta por vários países, inclusive a Argentina, e tem uma participação do Brasil. Bom, Juremir, antes de mais nada, eu gostaria que você cumprimentasse os nossos telespectadores e dissesse um pouco desse seu novo livro, Vozes da Legalidade, que é lançado neste momento em que começam as comemorações pelos 50 anos da campanha da legalidade, a grande rebelião cívico-militar liderada por Leonel Brizola em 1961. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer pelo espaço e por todo o apoio, Leite, que tu estás me dando aqui em Brasília. Eu fico feliz, primeiro, de estar aqui também com o Beto, um libertário, porque eu gosto dos libertários. Eu sempre procurei me sentir assim, um anarquista, um libertário, alguém desse lado assim mais marginal das coisas nessa nossa sociedade capitalista. E também fico muito feliz de te conhecer, porque eu te conhecia como leitor. Eu li o livro El Caudilho Brizola. E eu me sinto muito honrado, né, com tamanha leitura, né? Que também o Beto Almeida é outro também leitor apreciável, né? Fiquei muito feliz, assim, porque eu li, citei no meu livro Vozes da Legalidade, não imaginava te encontrar tão rapidamente. E a legalidade foi, a meu ver, o episódio mais importante do ponto de vista de uma participação da população quase que espontaneamente. Tem dois grandes momentos do século XX, 1930, mas que é algo muito mais organizado, coordenado, e depois a legalidade de 1961, quando, graças ao verbo inflamado e às atitudes destemidas de Leonel Brizola, a população foi sendo arrastada para uma verdadeira festa cívica que garantiu a posse de João Goulart na presidência da República. É daquelas coisas assim que a gente só pode dizer o seguinte: é improvável, é quando a história dá um salto, aquilo que parece impossível acontece. Por exemplo, a mídia, como nós dizemos hoje, ser usada a favor da sociedade, a favor da justiça, a favor daquele que estava sendo injustiçado e não a favor de um golpe. Porque a legalidade é isso, o presidente Jânio Quadros renuncia, quem é que deve assumir? João Goulart. Os ministros militares dizem não é conveniente que ele assuma. Por quê? Porque ele é comunista. Além do mais, ele está em viagem à China comunista. Se ele voltar, vai ser preso. Olha, o Brizola, governador do estado do Rio Grande do Sul, além do mais, cunhado de Jantos, não. Ele é constitucionalmente o vice-presidente, ele tem direito de assumir. Por que ele não vai assumir? Ah, não, porque os militares, os ministros militares não querem. Eles dizem que, pela defesa da ordem no Brasil, o Jango não pode assumir. Então, o que vai fazer o Brizola? Vai requisitar a Rádio Guaíba de Porto Alegre, vai organizar
a população, vai requisitar revólveres numa fábrica de armas de Porto Alegre, a Taurus, vai distribuir 3.000 revólveres para a população, vai ligar para todos os, a muito custo, porque telefonar na época não era fácil, vai telefonar para os comandantes militares, primeiro exército, segundo exército, quarto exército, terceiro exército em Porto Alegre, vai dizer, e aí, vocês vão fazer o quê? Cada um diz, não, nós vamos ficar do lado do exército. Ele tem uma discussão com o Costa e Silva, futuro ditador, comandante do 4º Exército em Recife, diz assim, mas, general, o senhor vai fazer o quê? Vou ficar do lado do exército, sou um soldado. Então o senhor é um golpista. É isso que ele diz, o senhor é um golpista, o senhor não vai ficar do lado da lei, o senhor não vai ficar do lado da Constituição. Então isso vai se transformar no que se chama de rastilho de pólvora. O Brizola vai comandar de metralhadora, tiracolo e microfone na mão, vai comandar a resistência ao golpe militar e vai conseguir com que a sociedade organizada sustente a posse de Jean. É verdade que de uma maneira não totalmente adequada, mas é um outro capítulo disso. Então, Juremir Machado da Silva, autor do livro Vozes da Legalidade, ele toca num ponto assim que eu considero importante. E o Beto Almeida, que é um batalhador, um engajê na luta pela democratização das comunicações, eu acho que desde a faculdade, né, Beto? Qual é a sua apreciação que você tem dessa perspectiva de mídia? Como é que o Brizola, sem mídia praticamente, com o microfone na mão e com toda a imprensa e a grande imprensa junto, conseguiu levantar o país? Bom, Leite, primeiro eu queria dizer da minha alegria de conhecer o Juremir e de ver nascer um livro como esse. Porque eu julgo que esse episódio é dos mais relevantes na história do uso democrático e progressista, e eu diria até a rebeldia necessária, né, uma conduta e uma atitude revolucionária em defesa da Constituição e da democracia. Porque na América Latina, na verdade, a democracia sempre foi um objeto que nos leva a estar entre a vida e a morte. E isso Brizola o fez, mas em nome da aspiração de uma brasilidade, não era uma formalidade constitucional apenas que ele estava a defender. Ele estava a defender que os meios de comunicação, que toda a estrutura da sociedade e a própria estrutura do executivo, inclusive a cidadania que ele convoca, não podem vacilar e se omitir diante de um episódio como esse. Eu citava isso, Juremir, estava te contando, num debate em Caracas sobre o terrorismo midiático. E lá eu citava os exemplos brasileiros. 3 exemplos. O primeiro, a campanha do Mar de Lama contra Vargas, que o levou ao suicídio. Ele foi conduzido obrigatoriamente ao suicídio. Que também foi intrinsecamente midiática, né? Midiática a partir do rádio e dos jornais, né? A televisão quase não existia. Claro, a CPI do Galeão era uma fraude, uma fraude com cobertura de terrorismo midiático. Depois, na derrubada do Jango, quando aqui mesmo, né, nessa onde estamos, se fez o decreto, o reconhecimento falso da vacância de poder. Aquilo foi uma fraude, mas a cobertura midiática estabeleceu que aquilo fosse uma verdade. E o anti-exemplo, o bom exemplo, é exatamente o da campanha da legalidade. Por isso, não apenas te parabenizo, mas eu até pediria que você nos ajudasse aos leitores a aprofundar nesse aspecto fundamental, porque veja, aquela foto que você se referia, ela é um monumento à democracia, da decisão não apenas de um homem que coloca a sua vida, né, no limite, porque ele tinha plena existência da possibilidade do Palácio Piratini ser bombardeado, e não fora, né, a empolgação que ele havia conseguido e a consciência que ele tinha despertado pela função revolucionária do rádio, seu alcance, que levou inclusive os sargentos a não permitirem que os caças bombardeiros levantassem voo. Essa convocatória radiofônica, e é importante porque hoje nós estamos lutando para defender a voz do Brasil, que está prestes a ser esquartejada e extinta,
ela é uma possibilidade que afirma a democracia. Nesse sentido que eu pediria que você nos comentasse, aprofundando ainda mais suas pesquisas, os depoimentos, tudo isso, porque foi uma coisa tão notável, por isso mesmo tão escondida. Fazer nascer esse livro, você faz um gesto muito importante para a democracia brasileira. Bom, Juremir, você também. Pois é, olha só, e nesses episódios tem uma figura nefasta que atravessa os 3 episódios. Carlos Lacerda, jornalista, governador da Guanabara em 61, eterno golpista, sempre usando o seu jornal, Tribuna de Imprensa, a favor do conservadorismo, do reacionarismo, ele que, de certa maneira, empurrou Getúlio Vargas para o suicídio, ele que perseguiu em 61 João Goulart, acusando-o de comunista, acusando-o de corrupto, de tudo um pouco, ele que em 64 estaria novamente na linha de frente, buscando o poder que felizmente ele pessoalmente nunca conseguiu. Queria ser presidente da República, não foi, acabou se desiludindo com seus amigos que deram o golpe de 64. Brizola fez o caminho inverso, né? Sempre ao lado da população e sempre contra esses golpes. Em 61, Leonel Brizola é um jovem governador, ele tem apenas 39 anos de idade. Era um sujeito que vinha de muito baixo, de uma família muito pobre. Se conta em Porto Alegre, entre as grandes anedotas da vida do Brizola, quando ele era jovem estudante de engenharia em Porto Alegre, ele ia ao cinema muito garboso, brilhantina no cabelo, e de pés descalços, levava o sapato embaixo do braço para não gastar a sola, porque ele era pobre. Quando chegava no cinema ele botava o sapato, entrava no cinema de sapato. Então é um homem extraordinário. E em 61 ele tem a compreensão, a percepção de que a história vai dar um salto. Ele está numa cerimônia, dia do soldado, chove muito, ele vê um oficial se aproximar do general Machado Lopes, comandante do 3º Exército, e sussurrar alguma coisa. Ele fica de orelha em pé, fica de orelha em pé, e logo a seguir ele fica sabendo que Jânio renunciou, Jânio Quadros renunciou. Ele não acredita na renúncia inicialmente, ele acha que Jânio foi derrubado. Ele fica tentando arduamente um contato com Jânio, consegue finalmente um contato telefônico. Jânio já estava em Cumbica, em São Paulo, e ele fica sabendo então que não, que Jânio não renunciou, não quer resistir. Ele convida Jânio para ir para Porto Alegre resistir no Rio Grande do Sul, mas Jânio não quer resistir. E aí é hora de saber o que vai acontecer, quem é que vai assumir. É a vez, é legal, é legítimo que seja o João Goulart. E ele rapidamente fica sabendo que os militares não vão aceitar a posse de João Goulart. E ele já começa a se preparar. Coloca a Brigada Militar, a nossa Polícia Militar de prontidão, a nossa Polícia Civil, e começa a fazer pressão em cima do general Machado Lopes. Olha, vamos ficar do lado da lei. Machado Lopes inicialmente não, vou ficar com o Exército. E essa é a grande tensão, porque como é que o Rio Grande do Sul ia resistir com apenas a sua força militar modesta, sem armamentos? A grande questão aí é, primeiro, montar uma estrutura de resistência, que vai ser através do rádio. Quando ele requisita a Rádio Guaíba e faz o seu grande discurso no dia 28 de agosto de 1961, uma segunda-feira, às 11h08, ele começa a discursar. Ele pede a atenção da população, diz por que ele vai falar e faz um discurso que vai crescendo de tom, que vai ficando dramático, onde ele vai dizer, entre outras coisas, que se for preciso, ele morrerá no palácio. Mas que a legalidade deve ser respeitada, que a lei deve ser cumprida, que a Constituição não pode ser pisoteada. É algo assim dramático, chega a ser patético em alguns momentos. Ele se despede do Rio Grande, ele diz talvez nunca mais possa falar novamente. E logo depois desse discurso, o general Machado Lopes pede audiência e comparece ao palácio. Juremir, nós vamos interromper por 30 segundos para que possamos voltar a falar e apreciar mais, nos aprofundar nesse assunto nos próximos 15 minutos.